A verdade é que, onde você foi ferido, Deus vai te usar para curar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu queria convidar você a ler comigo em Isaías, no capítulo 53, no verso 5, em que diz assim: Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós fomos curados. E eu queria trazer, né? Deus ministrou no meu coração para falar sobre isso nesse vídeo. Principalmente porque na quarta-feira passada, no dia 20 de novembro, eu e meu esposo, a gente participou de um projeto que se chama Pequeninos. E esse projeto acontece na nossa igreja de maneira anual. E nesse projeto a gente teve várias atividades ali para a comunidade. Cada ano a gente vai num bairro da nossa cidade, né? Para a gente poder ajudar as pessoas mais humildes, né? A gente conseguir levar o evangelho para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E a gente foi em um bairro nesse ano, e nesse bairro tinha uma praça, e lá a gente fez várias atividades, né? Então a gente tinha uma barraca só para as crianças, para fazer o evangelismo para crianças. Tinha cama elástica, brinquedos para as crianças, pintura, né, no rosto, aquelas pinturas, né? E a gente também teve uma barraca de intercessão, onde as pessoas iam lá para receber uma oração. A gente teve um palco onde a gente fez o culto lá na praça, ao ar livre. E teve louvor, teve culto para as crianças e depois culto para toda a comunidade, né? A gente também tinha uma barraca de saúde, onde a gente estava fazendo aferição de pressão, medindo também a glicose no sangue, né? Teste de glicemia e dando orientações para as pessoas, né? Caso o resultado dos testes fosse muito grave, orientações, uma ficha ali, né? De como as pessoas poderiam se cuidar para melhorar a sua saúde de acordo com o que deu nos resultados. E também a gente teve, né, a parte do evangelismo, em que eu e meu esposo a gente ficou, então a gente foi separado por trios, e cada um era responsável por fazer algo, né? Então a gente ia de casa em casa, ali nesse bairro, abordando as pessoas, conversando com elas, né, perguntando o nome. Então, no caso, meu esposo, ele ficou responsável por conversar com as pessoas, porque ele é mais comunicativo, né? E ele tem mais experiência com essa questão de evangelismo, porque esse foi o nosso primeiro projeto juntos, né, do Pequeninos. A gente nunca tinha ido. Faz apenas um ano que a gente tá na igreja que a gente tá. Vai fazer em janeiro um ano, né? Mas eu nunca tinha participado de projetos de evangelismo, foi minha primeira vez, então eu não sabia mesmo ali como fazer, como abordar as pessoas, então ele ficou com essa parte. Eu fiquei com a parte de entregar o panfleto com a programação do nosso evento, né? Que foi um evento que durou de manhã até de tarde que teve mais as atividades, né, para as crianças e para toda a comunidade. A gente também, esqueci de falar, né? A gente também teve uma barraquinha que era um bazar com roupas que a gente organizou roupas para doar para essas pessoas que precisavam de roupas. E eu fiquei, né, com essa parte da programação, entregar os panfletos evangelísticos, tanto para os adultos quanto para as crianças. A gente tinha um material muito interessante também para as crianças, para poder evangelizar as crianças de uma forma que elas entendem, né, uma maneira mais didática, para elas entenderem. E também a outra moça que estava com a gente, ela ficou responsável, ficou com a ficha, né? Duas fichas, né? Que foram entregues para cada trio. Uma para anotar os dados da casa da pessoa, onde ela mora, quantas pessoas moram, o telefone e se ela aceita receber visita, né? Do pastor, que é o pastor ali da igreja daquele bairro, né? Para ele estar ali visitando as pessoas, cuidando das pessoas. Isso é mais para ajudar mesmo, né? Na hora de poder fazer
o evangelismo como um todo, da igreja cuidar dessas pessoas desse bairro, né? Saber se está precisando de uma cesta básica, se tem assuntos, né, mais graves, né? Que eu não vou poder citar aqui diretamente no vídeo, mas assuntos assim de pessoas que querem tirar a sua vida, enfim, nesse sentido, né? Pessoas que têm problemas com bebidas, com álcool, com drogas, então seria mais nesse sentido. Anotar todas essas questões, né? Porque é importante passar pro pastor para poder estar verificando essas pessoas, ajudando, né, como igreja e tudo mais. Então ali a gente ficou a manhã inteira fazendo evangelismo, a gente pegou uma parte da tarde também. E isso tomou muito meu coração. Deus falou muito comigo nessa questão da gente, por conta das coisas que a gente já passou na nossa vida, as feridas que foram nos causadas, né? Deus usar isso para que nós possamos curar pessoas, né? Então Deus tem falado muito isso comigo e falou muito isso comigo nesse projeto. Foi uma experiência incrível participar. No dia estava muito, muito quente, mas apesar do sol quente, foi uma experiência incrível estar ali com os irmãos, poder estar ali ajudando as pessoas. Missões, fazer missões é algo que sempre queimou no meu coração. Eu tenho um desejo muito grande de ir para a África, inclusive, para fazer missão, mas eu vejo ainda como uma realidade um pouco utópica, porque a gente sabe da realidade que é ali, que é uma realidade que a gente tem que estar com o psicológico preparado. Claro que não são todas as regiões, né, que são muito pobres, não são todas as regiões que têm doenças. A gente vê que ali já tem, né, pessoas que ajudam, já tem lugares que são muito mais desenvolvidos, né, não é como a gente está acostumado a ouvir falar. Que geralmente a gente aprende de maneira muito negativa sobre a África como um todo, né? E não é assim, tem países ali que são muito desenvolvidos, né? Já tem uma tecnologia alta, então não são todas as regiões que têm essa realidade que a gente está acostumado a ouvir sobre esse continente, né? Mas ainda assim tem países ali, tem regiões que são muito, estão em situações muito precárias. E sempre foi um desejo do meu coração isso. E participar ali no micro, né, desse projeto no micro, na microvisão, né, de estar ali ajudando um bairro, né, já preencheu muito meu coração e fez queimar ainda mais a minha vontade de fazer missões. Sempre foi um desejo do meu coração. Então, Deus falou muito comigo nessa questão de onde nós somos machucados, onde nós somos feridos, é onde Ele vai nos usar para curar pessoas, né? E aqui é onde a gente leu em Isaías 53, fala que Jesus ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele e pelos açoites que o feriram nós fomos curados. Então, tudo aquilo que, né, a gente fez quando a gente estava no mundo em pecado, Jesus carregou todos os nossos pecados sobre si. Jesus carregou todos os pecados, e não só os nossos, mas do mundo inteiro. Então imagine o peso que ele carregou quando ele estava naquela cruz. Ele não sofreu apenas a dor de apanhar, de ser crucificado, mas ele sofreu a dor espiritual, emocional também, de carregar a culpa por todos os nossos pecados. E os pecados mais graves que vocês podem imaginar. Ele carregou o pecado do mundo inteiro, do passado, do presente e do futuro, né? Então imagine a carga que Jesus sofreu. E eu acho que não é muito falado sobre isso. As pessoas acham que não entendem, né? A intensidade da crucificação. As pessoas não entendem, não compreendem. Já vi vários vídeos de médicos falando, analisando como seria o processo de crucificação para Jesus, e muitos deles falam que o fato dele suar sangue é porque ele estava com uma dor assim insuportável mesmo, gente. Não tem como descrever a dor que ele estava sentindo. Para você suar sangue, você tem que estar no nível hard, sabe? Hard mesmo de dor. Então os médicos falam isso, já vi em vários vídeos. Então, assim, pra gente entender que Jesus carregou pela gente, assim, sabe, algo muito, muito pesado, muito grave.
E quando eu falo que Deus vai nos usar onde nós fomos feridos para nos curar, eu quero destacar aqui que eu não estou romantizando a dor. Eu não estou falando que você tem que sofrer para você poder fazer o evangelho. Não é isso. Eu não estou romantizando a dor, falando que, nossa, só faz o evangelho, só prega o evangelho quem realmente passa por uma situação difícil. Não, gente, não estou dizendo isso. Pessoas que vivem em boas condições, pessoas que têm uma realidade muito boa e que não passam por tantas dificuldades, também podem sim pregar o evangelho, também podem sim fazer missão, também podem sim se doar para a obra. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que tem circunstâncias que a gente passa na nossa vida que a gente não tem como evitar. Não, são coisas que estão fora do nosso alcance, que a gente não controla. Como, por exemplo, passar por uma separação dos pais, né? Eu mesma, eu sou filha de pais divorciados e eu passei por diversas questões que não estavam sob o meu controle. Não sou eu que controlo isso, né? É uma coisa que eu tenho aprendido com os meus 24 anos é que a gente não pode controlar as ações das pessoas. A gente não pode controlar o que as pessoas vão fazer com a gente. A gente só é responsável por aquilo que a gente faz, né? E aquilo que a gente causa nas pessoas. Isso é responsabilidade nossa. Mas como as pessoas vão nos tratar, como as pessoas vão agir com a gente, isso não é sobre nós, é sobre as pessoas, né? Então, tem coisas que estão fora do nosso alcance. Então, por exemplo, pessoas que passam dificuldades financeiras, pessoas que passam fome, pessoas que muitas vezes não têm o que comer, pessoas que às vezes têm que vender a janta para comer o almoço, sabe? São situações assim que infelizmente estão fora do nosso alcance. Tem pessoas que não conseguem arrumar emprego, não por conta delas não procurarem, é porque ultimamente está muito difícil, gente. O mercado, ele está exigindo muita coisa. Você tem que ter ensino médio, você tem que ter o ensino superior. E hoje, para você conseguir um emprego assim que você fala, nossa, vou ganhar X, que isso vai me ajudar a passar o mês cuidando da minha família, principalmente quem tem filho, sabe, gente? Para você ter um salário assim que você consegue passar o mês sem aperto, você precisa ter um ensino superior, né? Infelizmente, essa é a realidade. A gente vive no mundo capitalista e, infelizmente, essa é a realidade. Então, é, são coisas que estão fora do nosso alcance e não tem como a gente falar que a gente entende na totalidade a realidade das pessoas, porque só quem tá passando pelo que passa sabe. Então eu queria destacar isso, que eu não tô romantizando a dor, eu não tô falando que só quem sofre é que pode pregar o evangelho, não é isso. Eu tô dizendo que muitas vezes a gente não entende as coisas que a gente passou, as frustrações, as decepções, pessoas que nos deixaram, pessoas que nos feriram, circunstâncias muito difíceis da nossa vida que hoje fazem ser quem nós somos de alguma forma, né? Porque eu acredito que tudo que a gente passou no passado faz a gente ser quem a gente é hoje. De alguma forma, bom ou ruim, tudo que a gente passou, a gente traz como aprendizado e isso molda a nossa personalidade, isso molda o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, né? Então, Deus, e a gente procurar entender que Deus, ele faz tudo certo. Deus é perfeito. Então, cada coisa que acontece na nossa vida, por mais que a gente erre, por mais que a gente muitas vezes tome um caminho errado, que não era o que Deus queria, de alguma forma, quando a gente se arrepende, ele nos traz de volta para o eixo, né? E ele nos ensina. E ele usa aquilo que a gente fez de errado ou aquilo que nos feriu para nos trazer para o centro da vontade dele. Então é isso que eu quero dizer hoje, né? Que eu quero falar sobre isso hoje. Eu já recebi várias promessas de que Deus me usaria para curar pessoas, para curar mulheres, e eu muitas vezes não entendia lá atrás coisas que eu passei. Então, só para dar um exemplo aqui, né, para ficar mais claro e palpável para vocês. Eu sofri muito com a separação dos meus pais. Foi um processo assim muito difícil e quem sofre não é apenas o casal, é também
os filhos sofrem muito, você carrega muitos traumas. Hoje eu tô fazendo terapia para entender tudo o que acontece comigo. E assim, às vezes no momento ali que você tá passando pela situação, você não sofre tanto, tipo, tá tão automático ali, mas conforme os anos vão passando, resquícios de coisas que aconteceram lá atrás fica no seu inconsciente e o seu cérebro, conforme você vai tendo mudanças na sua vida, você vai evoluindo, o seu cérebro vai trazendo essas memórias para você, né? E tantas outras coisas que eu já sofri, tipo, de relacionamentos, que pessoas que me traíram, que me criticaram sobre a minha aparência, sobre quem eu sou, procuraram me diminuir. A gente traz traumas disso. E hoje eu tô entendendo, né, porque Deus me deu discernimento e junto com a terapia também eu tô entendendo tudo isso, todos esses processos, isso tá me trazendo maior clareza, mas hoje eu entendo que tudo que eu passei lá atrás, primeiro, foi para mim aprender com os erros das pessoas e não fazer de novo, não repetir esses erros, né, ver onde essas pessoas erraram, para eu poder também acertar no meu relacionamento com as pessoas, com amizades, no meu casamento, inclusive, para mim não cometer o erro dessas pessoas e eu fazer o certo, né? Eu escrever a minha história. Uma coisa que eu aprendi também é que eu sou protagonista da minha história. Eu não posso carregar coisas que as pessoas fizeram e repetir o que elas fizeram. Não. Eu sou uma pessoa com a minha história, com a minha vida, com a história que Deus escreveu para mim e eu preciso viver isso, né? Então, no quesito de relacionamento, eu posso aconselhar pessoas hoje por conta de coisas que eu observei lá atrás, de coisas que eu vi que deram errado, e eu posso sim aconselhar pessoas. Quanto meu esposo também, nós dois juntos podemos aconselhar pessoas sobre relacionamento por conta de coisas que nós vivemos. Ele também passou por muitas coisas, já passou por muitas decepções, e ele também, né, pode contribuir com isso. Então, pessoas que me machucaram, mentiram pra mim, me enganaram, me traíram, eu também posso aconselhar sobre isso. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo hoje é, não importa o que você passou, sabe? O seu passado, ele vem como aprendizado. E a gente não pode viver de passado. A gente precisa viver no hoje, no presente. A gente precisa entender que o nosso passado, ele vem para moldar a nossa personalidade e também para nos ensinar e que possamos compartilhar, aprender com isso, né? Com tudo que nos frustrou, com tudo que nos machucou. E se por algum motivo a gente não consegue sair do passado, seja por questões emocionais, por algum trauma, a gente precisa procurar se curar, né? Porque antes de Deus, é importante dizer isso também, antes de Deus nos usar para curar pessoas, Ele vai nos curar também. E esse processo de cura, nem sempre ele é rápido, né? Ele não vai começar, ele vai começar ali quando você entrega a sua vida para Jesus, depois ele vai se encaminhando, né? Amadurecendo quando você se batiza e declara para todos que você é cristão. E depois ele vai amadurecendo com o tempo, com as etapas que você vai vivendo na sua vida. Deus vai moldando isso, né? Então, o processo de cura, ele não é instantâneo. Ele é ali todos os dias. E eu tenho aprendido isso, e Deus tem me ensinado isso, sabe? O processo de cura consiste em você ter uma rotina diária com Deus. Você acordar e você colocar Deus como sua prioridade. Você acordar e você orar e falar: Senhor, eu entrego o meu dia para o Senhor, que seja um dia de paz, de tranquilidade. Eu tenho feito muito isso. E os seus horários vagos, né? É claro que todo mundo tem rotina corrida. É importante que você tire um tempo para ler a Bíblia. E se você gostar de ler, e mesmo se você não gostar, é importante que você leia e busque conhecimento, ler livros cristãos. Isso ajuda muito. E você ter essa rotina, esse devocional com Deus. Tudo bem se você não pode tirar 1 hora, mas tire pelo menos 5 minutos, sabe? E isso ajuda no processo de cura. E também procure profissionais que podem te ajudar. Se você tiver condições, faça uma terapia. Se você não tiver condições no momento, procure podcasts que falem sobre saúde mental. Eu gosto muito de assistir podcasts. Então, procure ajuda, né?
de todas as formas possíveis. Se você tem uma pessoa da sua família que você confia muito, ou um amigo ou uma amiga que você confia muito, desabafe com ele, peça ajuda, né? No culto de jovens passado, a gente ouviu uma palavra que falou muito ao nosso encontro, que é peça ajuda, né? E é importante a gente ter essa ciência de que antes de Deus nos usar para curar, Ele também vai nos curar, e nós também precisamos procurar a cura, tá? Não pense que ela vai vir assim, vou estalar o dedo e a cura vai vir. Não, a gente também tem que buscar. Tem uma parte na Bíblia que fala: bater a porta e a porta vai abrir, buscar e vocês me acharão. Então, a gente tem que buscar, né? Tudo na vida a gente tem que buscar. Deus vai fazer, mas a gente também tem que dar o nosso passo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. E eu queria dizer para vocês também algo muito importante, que eu tô testando ainda, né, os formatos de gravar vídeo e tudo mais. Eu percebi que pro YouTube eu tenho que gravar na horizontal, mas pro Instagram e pro TikTok eu vou procurar gravar na vertical, que vai ficar melhor, porque eu vi que tá ficando com faixas pretas, né, bordas pretas ali nos vídeos e não tá ficando muito legal. Então, pros próximos vídeos eu vou melhorar, tá bom? Quero deixar isso claro pra vocês. E eu tô aprendendo, tô adequando os formatos, tô aprendendo o jeito de falar, aprendendo o cenário, e vamos juntos aprendendo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta nos comentários o que você achou, se você está sendo curado, como está sendo o seu processo de cura. Comente também o que você gostaria de ver nos próximos vídeos, eu quero muita sugestão de vocês, tá bom? E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal, se é a sua primeira vez aqui, e se inscreva. E me ajude, pessoal, a fazer o canal crescer e vamos juntos espalhar o evangelho pelo mundo, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!